Vamos dar início, então, à aula da nossa EBD. Hoje nós iremos continuar a série de aulas que nós vamos dar sobre a história da igreja. E hoje nós iremos ver sobre a Reforma Protestante. Essa aula vai ser uma continuação da aula que o pastor Leonardo estava a dar sobre a história da igreja. E nós iremos focar mais no contexto histórico da Reforma. Então, essa aula vai ser um bocadinho diferente da aula que o pastor deu na última reforma, no último 31 de outubro, mas apenas deixando claro que uma aula vai complementar a outra. Como vocês sabem, a reforma é um período muito grande, então a gente tem menos de uma hora, então provavelmente eu vou passar rápido sobre algumas coisas. A gente não vai conseguir se aprofundar como a gente deveria se aprofundar. E também, provavelmente, se nós esquecermos de citar algum nome importante de alguma pessoa que foi importante, não foi porque a pessoa não foi importante, mas sim por causa do tempo e o contexto e o conteúdo que nós queremos passar aqui para vocês. Gostaria então, vou fazer uma oração para a gente iniciar. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos como igreja, domingo, para adorá-lo, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de termos uma escola bíblica onde podemos aprender mais a Tua Palavra, aprender mais sobre a história e que possamos, ó Pai, sermos edificados aqui, ó Deus. Que o legado da reforma, ó Pai, possa estar sempre em nossos corações. A justificativa pela fé e a centralidade de Cristo em nossas vidas, ó Deus. Humildemente pedimos e agradecemos em nome do sangue eterno de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu tinha dito, nessa aula a gente vai passar mais quais foram os motivos do porquê aconteceu a reforma, num contexto mais histórico. Qual era o contexto da sociedade daquela altura? E como que isso vai afetar e vai influenciar esse evento tão importante para o cristianismo? O livro que eu me baseei para essa aula é esse, do Early Cars, Cristianismo através dos séculos. Um livro muito bom, caso alguém tenha algum interesse em conhecer um bocadinho mais sobre a história da Reforma. Esse livro da editora Vida Nova. E alguns slides eu também reutilizei da apresentação do pastor Leonardo, que ele deu, que ele reutilizou do pastor Nilson, lá no Brasil. Então, os slides que eu reutilizei, eu vou avisar apenas por mérito mesmo, né? Mérito dele. Vamos começar a aula, então, com uma pergunta. Por que aconteceu a reforma? Nós, como evangélicos, a gente meio que já tem uma noção do porquê que a reforma aconteceu, né? Nas últimas aulas nós vimos qual foi a atuação da Igreja Católica Apostólica Romana em como ela se desvia da mensagem da Bíblia. Nós vimos também como, não só a Igreja Católica, mas como a sociedade daquela altura, ela estava tão enraizada também em algumas coisas, que isso também vai contribuir para o afastamento da igreja das escrituras sagradas. Só que para responder essa pergunta, eu vou trazer uma outra pergunta, que é: por que a reforma ela vai acontecer exatamente no século XV, XVI? Por que Deus, na sua sabedoria divina, ele escolheu esse período histórico para restaurar a sua igreja? Então, para responder também essa questão, eu vou fazer mais uma pergunta, que é: por que Jesus ele veio na época que ele veio? Se Cristo, como filho de Davi, imagina se Cristo tivesse vindo umas 2 ou 3 gerações depois de Davi. A pergunta que a gente pode fazer é: como que o evangelho ele teria se espalhado pelo mundo? Vamos então observar como a mão de Deus agiu na história para preparar o tempo ideal da vinda de Cristo. Eu trouxe esse texto lá de Gálatas 4, que Paulo fala assim:
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E o que significa essa plenitude do tempo? Isso vai significar que a vinda de Cristo, ela foi planeada por Deus rigorosamente e planeada desde a eternidade. Não apenas o cenário religioso apontava para o nascimento de Jesus, mas também o cenário político. Então Deus ele vai preparar o Império Babilônico para dar ao mundo uma legislação. Deus vai preparar o Império Medo e Persa para dar ao mundo um sistema tributário. Deus preparou o Império Grego para dar ao mundo a cultura e uma língua universal. E o Império Romano para dar ao mundo um sistema jurídico e político. Deus preparou os hebreus para dar ao mundo a escritura. E na plenitude dos tempos, quando o cenário estava pronto, Jesus veio, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para ser o nosso Redentor. O que isso quer dizer? Tudo então vai ser decretado perfeitamente por Deus. E, por exemplo, fora essa frase que eu trouxe do pastor Hernanes, quando a gente analisa a própria influência do Império Romano, a gente vai conseguir também enxergar alguns pontos que facilmente podem ser vistos como pontos facilitadores da expansão do Evangelho. Como, por exemplo, a Pax Romana. O Império Romano, naquela altura, ele estava numa fase que ele trouxe para a sociedade uma relativa estabilidade e segurança em todos os aspectos. Isso permitia, por exemplo, viagens seguras entre cidades que estavam distantes e que favoreceu muito a própria expansão da mensagem do Evangelho pelos apóstolos. Por exemplo, utilizando o exemplo que eu trouxe, se Jesus vem algumas gerações após Davi, como que um discípulo ia pegar a mensagem do Evangelho e levar, por exemplo, para Roma ou para outro país? Naquela altura não tinha segurança. Se um discípulo passasse da fronteira de Israel, ele ia ser morto, dependendo do inimigo. Então, essa segurança, essa estabilidade que Roma traz, vai garantir a dispersação segura e tranquila da mensagem do Evangelho. Mas como que eu vou levar a mensagem? Para isso, eu precisava também ter uma infraestrutura boa para fazer isso. E como a gente pode ver aqui, esse mapa eu trouxe da época de Cristo, o Império Romano ele foi conhecido, a gente sabe muito bem, porque a gente vê isso aqui em Portugal, como o Império Romano foi muito bom em construir estradas. Então, praticamente todas as estradas, todas as cidades importantes daquela época, todas tinham uma estrada segura e facilmente instalada para, por exemplo, ou tropas ou mensageiros, ou alguém que tivesse que levar uma mensagem de um lugar para outro, pudesse fazer isso de uma forma rápida e segura dentro do império. Só que mesmo com as estradas, mesmo com a infraestrutura, para eu poder levar a mensagem do Evangelho, quando eu chegasse no meu destino, as pessoas teriam que me entender. Então, também com o Império Romano, a gente vai ter uma língua universal que é falada dentro de todo o Império. No caso aqui, é o grego koiné. O grego koiné foi a língua mais utilizada dentro do Império naquela altura. Isso também permitiu que o Evangelho ele fosse facilmente comunicado a diversas outras culturas. Só que, entretanto, como a gente viu no texto de Gálatas, foi Deus que planeou perfeitamente o exato momento para que Jesus pudesse vir, a plenitude do tempo. E baseado nesse mesmo argumento, foi Deus que planeou perfeitamente um momento para que a reforma pudesse acontecer. Deus vai preparar todos os aspectos políticos, Deus vai preparar os aspectos econômicos, Deus vai preparar os aspectos tecnológicos para que a igreja pudesse avançar no mundo. E é importante a gente destacar uma coisa, que não foram as circunstâncias que levaram a reforma a acontecer, mas sim o contrário. Foi Deus agindo através da história, através do jeito que Ele escolheu agir,
em todos os aspectos da sociedade, para que esse evento, então, pudesse acontecer. Vamos falar, então, e vamos tentar entender o porquê que a reforma foi necessária, porquê que Deus, em sua sabedoria divina, Ele escolhe fazer a reforma exatamente nesse momento da história. Numa Europa dominada pelo sistema católico romano, a difusão intelectual de novas ideias não oficiais era muito mais difícil antes da introdução da prensa de tipo móvel. Isso eu creio que o pastor Leonardo já citou em algumas aulas anteriores, que a Igreja Católica, se surgisse novas ideias que eram contrárias ao que ela pregava, eles iam perseguir, eles iam abafar, iam tentar eliminar o mais rapidamente possível. Também foi comentado o custo que era para produzir um livro. Era, às vezes, um livro, além do preço ser altíssimo, era muito caro manter, e também, até mesmo a réplica deles era caro, porque, obviamente, era tudo escrito à mão. E por isso que a invenção da prensa, do tipo móvel, foi a revolução de informação no final da Idade Média. A prensa ela vai ser inventada lá na Alemanha, com Johannes Gutenberg, e foi o grande pioneiro da década de 1450. E por ironia do destino ou não, o primeiro livro que foi usado para ser replicado usando a prensa foi a própria Bíblia. Então, o autor desse livro, ele vai trazer então alguns argumentos também do porquê que foi inevitável acontecer a reforma naquele exato período de tempo em que ela ocorreu. A Igreja Católica resistiu por séculos às tentativas de reforma interna. Homens como John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus na Prússia, hoje a República Tcheca, eles foram perseguidos por expor os erros doutrinários da Igreja de Roma. E ao mesmo tempo, algumas mudanças históricas foram preparando o terreno para a reforma. Por volta de 1500, a velha sociedade medieval estava a ruir e uma nova sociedade com transformações em várias áreas da sociedade começava a surgir lentamente. Então, durante a reforma também, a própria estrutura de vida na Europa, ela vai ser então desafiada por várias maneiras, por vários fatores. Essa ideia de uma igreja universal, ela vai dar lugar, com a reforma, à ideia de pequenas igrejas dentro de cada país. Em termos religiosos, a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ver que os sacramentos vão ser substituídos. A própria visão da Bíblia e da tradição também vai ser substituída. A Bíblia ela vai se tornar o modelo como autoridade global. E fora isso, como eu tinha dito, como Deus vai utilizar a própria sociedade, vários aspectos para levar ao acontecimento da reforma, vamos ver agora algumas mudanças que estavam acontecendo na sociedade daquela altura, que vão impactar tanto na ocorrência da reforma, mas também na expansão dela, das ideias da reforma na Europa. Pergunta para vocês: alguém sabe quem é esse cara? Oi? Não. Tem um filme muito bom dele que chama 1492. Esse cara é o famoso Cristóvão Colombo. Então, naquela altura, um bocadinho antes de acontecer a reforma, o conhecimento geográfico da própria Europa medieval, ele mudou muito radicalmente em 1492 até mais ou menos 1600. As descobertas, tanto de Colombo como de outros navegadores, como o próprio Pedro Álvares de Cabral, como Vasco da Gama, Fernando de Magalhães, vão inaugurar uma era que a civilização oceânica ela se torna as estradas do mundo. Isso é interessante porque nós hoje, se a gente quer ir para um outro país, como que a gente faz? A gente pega um avião e vai rapidamente. Naquela altura, a Europa ela não conhecia os outros continentes. E quando, então, as descobertas foram revelando que existiam outros continentes,
e tudo mais, o mar, através dessas rotas marítimas, eles vão se tornar a estrada da sociedade daquela altura. E a Europa, ela vai passar então de um mundo fechado para uma civilização oceânica. E as nações católicas, elas são as primeiras que tiveram essa ideia e engrenaram no investimento nas navegações. Nações como Portugal, França e Espanha, eles começaram a liderar as expedições no mar. Inclusive também levando jesuítas, levando missionários, padres para catequizar os povos que eram descobertos, como a maioria de nós no Brasil. A gente sabe muito bem disso. Só que logo depois, os protestantes, eles também começaram a investir na navegação. Nações como a própria Inglaterra, não sei quem já viu Piratas do Caribe, a gente vê claramente lá a Inglaterra como já a dominar também as navegações, e a própria Holanda, elas vão começar a se destacar. E isso impactou muito na Reforma, porque quando a gente vê o contexto europeu de perseguição religiosa, em que a Europa era um caldeirão que estava a ferver, uma pessoa protestante, quando ela entrava num navio e ia para uma nova terra, lá ela poderia exercer a fé dela de uma maneira segura, tranquila, sem que ela pudesse ser perseguida ou morta por causa de sua fé. Só que outras mudanças também que aconteceram na sociedade, que vão impactar também a Reforma, e eu creio que uma muito importante também foi as próprias mudanças políticas que aconteceram. O conceito medieval de um Estado universal, dominado pelo Papa, ele vai dar lugar à ideia de Estados-nação, trazendo independência e soberania. Com o declínio, então, da Idade Média, vai começar a surgir, então, essa estrutura política que vão ser organizada em Estados-nações. E esses Estados-nações, eles vão ser caracterizados por serem nacionalistas, centralistas e fortes também. E eles vão adotar uma postura muito mais nacionalista, porque eles vão resistir ao governo, à influência religiosa dentro do país deles. Além disso, muitos governantes também vão ver a Reforma como uma oportunidade para fortalecer o próprio controle deles do país sobre as igrejas locais também. Um exemplo disso marcante, que eu creio que todos nós sabemos, foi o próprio caso do rei Henrique VIII, na Inglaterra, que ele se afastou da Igreja Católica para ele conseguir o divórcio com a rainha Catarina de Aragão, que aí surgiu a Igreja Anglicana. Então, esse conceito já começava a mudar com o fim também do feudalismo, o fim da Idade Média, que aconteceu com a queda de Constantinopla. A própria sociedade já estava a encaminhar para mudanças que iam impactar a Reforma protestante. E quando a gente começa a mudar a questão política, vão surgir também mudanças econômicas. O próprio feudalismo, ele vai acabar e vai surgir também um modelo econômico mais capitalista. A gente vai ver a própria classe média começar a crescer. Porque por volta de 1500, com o surgimento das grandes cidades, com a saída das pessoas do campo e indo para as cidades, começou a abrir novos tipos de mercado. Começaram a surgir novas fontes de matéria-prima, que antes era basicamente do solo, mas agora começam a surgir várias matérias-primas que começam a estimular a própria economia. Começa a surgir a questão da oferta e demanda. Muitas matérias-primas, como alguns minérios específicos, a própria alfaiataria, próprios bens, consumos que são descobertos nas colônias, por exemplo, e são trazidas para a Europa, isso também vai influenciar, de alguma forma, a própria economia. A moeda, por mais que ela já era utilizada, ela vai começar a ser muito mais movimentada. E esse também crescimento populacional, ele vai ser estimulado por essa economia. E vem com essas ideias que vão tornar as próprias cidades, os centros urbanos, como um espaço para inovação e oportunidades, inclusive em questões sociais.
Eu trouxe um comparativo aqui sobre algumas diferenças econômicas entre o feudalismo e o capitalismo, que depois eu não vou falar isso agora por causa do tempo, mas depois no vídeo vocês podem ver e ler mais pausamente. E com essas mudanças econômicas também vão surgir mudanças sociais. A organização social da sociedade medieval, no qual se você morria na classe em que se nascia, foi substituída por uma sociedade organizada segundo linhas verticais. Na Idade Média, no feudalismo, se você nascia um servo, você ia morrer um servo e era muito difícil era praticamente impossível você mudar de classe social, você virar um nobre, por exemplo. Obviamente que durante a história houveram exceções, mas a exceção não faz a regra. Contudo, após o fim da Idade Média e o surgimento dessa Idade Moderna, o surgimento já das pessoas migrando para as cidades, essa mudança importante, ela vai meio que acabar. Porque por volta de 1500, os homens eles estavam ascendendo por força do negócio a níveis sociais mais elevados. E aqui, quando a gente vê a proporção de pessoas que viviam, por exemplo, na extrema pobreza, ela vai cair drasticamente com o fim da Idade Média. Em que uma pessoa, se ela tivesse nascido pobre, era um servo, na Idade Média, ela praticamente ia morrer naquele status social. Mas logo após 1500, com o surgimento das cidades, com o estímulo da economia, muitos da classe mais baixa, eles vão entrar na classe média, através de muitos viraram mercadores, burgueses, porque a economia foi sendo estimulada. E a mensagem da reforma, ela foi muito importante também. Eu vou entrar nesse tópico quando a gente falar mais sobre o calvinismo. Então, vamos dar uma segurada. Só que não só mudanças sociais e mudanças políticas foram feitas. Houveram também mudanças intelectuais. As transformações intelectuais provocadas pela Renascença criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo. O interesse pelas voltas às fontes do passado levou os humanistas cristãos do norte ao estudo da Bíblia nas línguas originais. E sobre aí que o pastor Leonardo também já citou um bocadinho nas últimas aulas, que foi com o pensamento crítico que surgiu, os principais filósofos, pensadores religiosos, eles começaram a criticar o sistema atual. Por que a gente usa essa tradução em latim, a Vulgata? Por que somente o clero pode ter acesso à Bíblia? Então eles vão começar, através Erasmus de Roterdão, que o pastor citou na última aula, ele vai fazer uma tradução do Novo Testamento em grego. Então a Renascença, ela contribuiu também para esse pensamento crítico, em que vamos voltar para o original. Por que a gente tem que usar isso aqui? E fora isso, a ênfase renascentista no indivíduo também foi um fator muito importante no desenvolvimento do ensino protestante naquela época. Porque a salvação era uma questão pessoal. Você não precisava de ter um mediador, um padre, um sacerdote, para ir até Deus. A salvação era individual, então você próprio era o seu próprio sacerdote. E você poderia ir a Cristo sem qualquer mediação. Então esse espírito crítico da Renascença, ele vai ser usado também pelos reformadores para justificar a sua crítica tanto à hierarquia da igreja, tanto aos sacramentos também, mediante comparação com as Escrituras. E como consequência, surgiram mudanças religiosas. A uniformidade religiosa medieval, no início do século XVI, ou seja, com a reforma surgiram mais linhas de pensamentos teológicos, surgiram várias igrejas, surgiram vários pensadores, que obviamente discordavam em várias coisas, só que os principais pontos sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre a salvação, todos concordavam entre si e saíram daquela uniformidade, daquela dominância que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha até o início do século XVI. Então a própria autoridade da Igreja, ela vai ser substituída pela autoridade da Bíblia, e que qualquer indivíduo poderia lê-la livremente, que anteriormente ela estava restrita apenas ao clero e quem sabia latim.
E o crente, individualmente, ele seria o seu próprio sacerdote. Como nós falamos, ele era o responsável pela sua vida religiosa. Ele, através da conversão em Cristo Jesus, através da fé correta somente em Cristo, ele poderia ter acesso direto ao Pai mediante Cristo, e não mediante a um padre. E fora isso, a questão da corrupção que acontecia, infelizmente, no clero. Depois vocês pesquisem quem foi Rodrigo Borgia e vejam quem foi ele, as coisas que ele cometia e, o principal, as coisas que os filhos dele cometiam. Não vou falar mais nada, depois vocês pesquisem. A própria degradação do culto, a própria missa, ela estava totalmente afastada da adoração a Deus. Então, e isso trouxe para a sociedade um vazio espiritual grande, porque as pessoas, elas viam a própria liderança religiosa, elas viam a hipocrisia da liderança religiosa. Eles não pregam o que eles falam. Um dos motivos que Lutero também vai ser a motivação dele a fixar as 95 teses dele foram as próprias indulgências. E eles viam que as indulgências eram algo muito, assim, na cara, para o próprio benefício da igreja, né? Não ia trazer nenhum benefício para o próprio povo. Então vamos ver rapidamente, baseado nessas mudanças que estavam acontecendo na sociedade, quais foram as causas da reforma. Principalmente uma causa política. Essas nações-estados estavam a rejeitar o controle e a influência de Roma, e os governantes estavam a resistir à interferência do Papa internamente. Fatores econômicos. Uma coisa que eu não tinha dito, a Igreja Católica ela tinha muitas terras também. E esses governantes, esses príncipes, eles tinham também interesse em se apossar dessas terras. E também eles estavam insatisfeitos com o envio de dinheiro a Roma. Questão intelectual. Vimos sobre a crítica no domínio da igreja sobre a sociedade. Com o crescimento do pensamento individualista, a gente vai ver a procura também intelectual de ir para a Bíblia e esquecer um pouco da tradição. Fora também a corrupção que tinha atingido todos os escalões da igreja. E também a parte moral também estava sendo afetada. Porque, como eu disse anteriormente, a própria corrupção da hierarquia eclesiástica, o povo via a vida devassa. Muitos padres que viviam como se tinham concubinas, que eles viviam totalmente o oposto do que era pregado. Mudanças sociais. Com o surgimento das cidades, da nova economia, houve menos dependência do solo para viver. Ou seja, cada pessoa ela poderia escolher uma outra profissão, ela poderia ter um outro tipo de vida que ela não conseguia anteriormente. E também o principal fator que foi o teológico, porque foi a falha da igreja em atender às necessidades espirituais do povo. E a gente sabe, se a minha vida espiritual ela não está a ser alimentada, ela não está a ser conduzida, eu não vou mais importar, eu não vou mais vir na igreja. Isso é um fato, tanto naquela altura, como nos dias de hoje. E com isso surgiu então a necessidade de ter uma pessoa, ter um líder, em que ele pudesse encarnar essa defesa do acesso também direto a Deus. Então vamos ver rapidamente então, um pouco sobre a reforma luterana. Esse slide foi um dos que eu peguei do pastor Nilson. Fiz ligeiras alterações, mas dá os créditos para ele. Então a reforma luterana, ela está toda envolvida com o nome de Lutero. Lutero, informações rápidas sobre a vida dele. Ele foi um monge agostiniano, ele nasceu em 1483, aí ele vai se converter, depois ele vai virar um padre em 1507, e em 1510, com 3 anos apenas de serviço à igreja, ele viaja para Roma. E quando Lutero ele vai a Roma, ele presencia toda a corrupção do clero dentro do próprio Vaticano. Ele presencia a própria luxúria que existia dentro do clero.
E essa viagem de Lutero a Roma, o autor também vai dizer que isso já despertou nele a compreensão que ele tinha da necessidade que a reforma precisava já de uma mudança, precisava de uma reforma. E aí, um ano após, ele vai ser transferido para Wittenberg, onde ele vai se tornar professor de Bíblia, e ele vai virar também doutor em teologia. E aí, entre 1515 e 1517, Lutero ele vai lecionar 3 matérias. Ele vai lecionar Romanos, Gálatas e Hebreus. E quando Lutero, ao estudar Romanos, ao se aprofundar em Romanos, quando ele vai ler Romanos 1,17, ele vai entender, seu coração vai ser aberto pelo Espírito Santo e ele vai compreender que é somente pela fé em Cristo que nós podemos ser justificados diante de Deus. Então, a partir desse momento, os princípios do sola fide e do sola scriptura, que é a ideia de que as Escrituras são a única autoridade para o pecador procurar a salvação, vai ser então os fundamentos centrais da teologia de Lutero. Em 1517, Johann Tetzel, que ele era agente do arcebispo Alberto, e esse arcebispo Alberto ele era da casa dos Holosen, na Alemanha, ele vai começar então a vender indulgência numa cidade pequena chamada Jüterbog. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas era uma cidade muito próxima a Wittenberg. E metade, exatamente a metade do dinheiro dessas indulgências ia ser arrecadado para o próprio arcebispo para ele pagar o empréstimo que ele tinha feito com alguns banqueiros alemães, e apenas a outra metade estava a ser enviada para o Papa Leão X para a construção e o financiamento da Basílica de São Pedro em Roma. Indignado com isso, Lutero então vai pegar as 95 teses, ele vai na porta da igreja do castelo de Wittenberg e ele vai asfixiar no dia 31 de outubro de 1517, desafiando abertamente essa prática das indulgências. A gente vai ver que Lutero era um cara muito corajoso. Ele sabia que ele podia morrer por isso, mas ele agia por convicções e não para agradar pessoas. Então, que fica uma dica para todos nós. Então, em 1520, 3 anos depois, o próprio Papa Leão X, ele vai emitir a bula Exsurge Domini, que exigia que o Lutero se retratasse de todas as ações e os pensamentos que ele estava a trazer dentro da igreja. Só que Lutero, obviamente, ele vai se recusar. Então ele vai ser oficialmente excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana no final de 1520. E olha a coragem de Lutero. Em resposta à excomungação, ele vai pegar a bula papal, vai no centro da praça, na frente do povo, e vai queimar a bula papal e todos os decretos de Roma. Só que em 1521, o imperador Carlos V, ele vai convocar então a Dieta de Worms. E só para clarificar, essa dieta não está relacionada com alimentação. Então a Alice vai ficar triste. E muito menos uma alimentação de vermes e minhocas. Essa dieta, irmãos, era na verdade uma assembleia dos diversos estados que compunham o Império Romano Germânico naquela altura. E o nome em alemão é Reichstag, não sei se eu pronunciei direito também. E em português foi traduzido para dieta. Não me pergunte o porquê. Mas então, voltando, esse imperador Carlos V, ele vai convocar essa dieta de Worms, e que no fundo foi um tribunal imperial, onde Lutero ia ter a oportunidade de defesa para defender seus ideais. Só que Lutero ele comparece, porque ele também tinha a proteção de muitos príncipes alemães, como por exemplo Frederico da Saxônia. E no julgamento, Lutero reafirmou sua posição, ele recusou se retratar, e no caminho de volta, ele vai ser sequestrado pelos seus aliados, e ele vai ser levado ao castelo de Heidelberg e posteriormente ao castelo de Wartburg, onde ele vai permanecer até 1522, protegido contra possíveis represálias, tanto da igreja como do Estado, do Império, naquela altura. Só que olha que interessante, olha como Deus usa as coisas. Foi nesse momento que Lutero ele vai traduzir para o Novo Testamento do grego, a partir das escritas de Erasmus,
para o alemão. Isso em menos de um ano. Isso é incrível. E depois ele vai continuar a tradução e ele vai completar a tradução da Bíblia até o ano de 1534, a Bíblia inteira para o alemão. E Wittenberg, problemas técnicos, estamos a utilizar o notebook da igreja e ele está na UTI da tecnologia. Obrigado, Luan. É isso. Então, Wittenberg, Lutero, ele vai conhecer esse cara aí. Alguém sabe quem é? Alguém tem uma ideia de quem seja? Então, de baixo. Lutero já estava, né? Foi o que apareceu depois. Então, em Wittenberg, Lutero, ele vai encontrar um importante aliado. Vai ser Felipe Melanchthon. Ele, ao contrário, ele tinha muitos contrastes com Lutero. Lutero era um cara ousado e ele tinha um temperamento muito forte. Melanchthon, ao contrário, ele era um teólogo pacífico, gentil e que todo mundo gostava dele. E Melanchthon, ele foi muito importante também, tanto na reforma como na própria história da Alemanha, porque ele foi o responsável por estruturar o sistema educacional alemão. Ele vai organizar escolas, então, desde as vilas, as pequenas vilas, durante toda a infância até chegar na universidade. E o modelo de educação que Melanchthon vai trazer vai exigir que todos aprendessem e estudassem através da Bíblia em alemão. Foi com Melanchthon que surgiu a obrigatoriedade das crianças serem obrigadas a frequentar a escola, e onde elas memorizavam também o credo, confissões, catecismo que Lutero tinha escrito também. E esse sistema vai revolucionar a educação na Alemanha, tornando também o ensino acessível a todas as classes sociais e não apenas a nobreza. Até em 2017, eu e a Júlia, a gente participou de uma conferência lá em Lisboa, que o tema era Educação Clássica e a Reforma Protestante. E lá a gente viu muitos detalhes, a gente se aprofundou um bocadinho na importância e técnicas que Melanchthon utilizava também para não só ensinar as crianças, mas o próprio evangelismo através da escola. Muito interessante, quem tiver interesse, leia sobre Felipe Melanchthon e qual foi o legado dele na Alemanha. Fora a parte da educação, ele também vai ser o autor da Confissão de Augsburgo, que hoje se tornaria o credo oficial da Igreja Luterana. E ele vai permanecer ao lado de Lutero pelo resto da vida de Lutero. O próprio Lutero também, paralelamente, ele vai se casar com uma ex-freira, Caterina de Bora, que havia fugido de um convento. E o casal, ele teve 6 filhos. E a sua família, lá naquele contexto, lá na Alemanha, a família de Lutero se tornou um modelo de família perfeita para o ministério pastoral. 6 filhos. Para mim só falta 3 agora. Para o Milton também. Em 1530, então vai acontecer uma outra dieta, só que nessa altura a dieta de Augsburgo, e onde Melanchthon vai apresentar essa confissão de Augsburgo e vai estabelecer oficialmente a doutrina da fé luterana. E Lutero, ele vai continuar a ensinar, ele vai continuar a pregar, ele vai continuar a escrever, até a sua morte em 1546. E após a morte de Lutero, Melanchthon, ele vai assumir a liderança do movimento luterano na Alemanha, garantindo que o movimento luterano continuasse a se expandir, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. E o legado que o próprio Lutero é importantíssimo para nós, porque ele não transformou apenas a igreja, mas ele transformou a sociedade também. E isso vai moldar a história do cristianismo para sempre. Eu trouxe aqui um outro slide do pastor Nilson, para caso alguém tenha interesse em se aprofundar no que os luteranos creem, vocês podem ver depois, vai estar disponível no vídeo. Mas vamos ver um bocadinho também a reforma na Suíça.
Porque a reforma da Suíça vão surgir 3 linhas teológicas. O pessoal do norte que falava alemão, que vai ser a base vai ser na cidade de Zurique, eles vão seguir as convicções de um cara chamado Zwillingo. O pessoal do sul, de origem mais francesa, em Genebra, eles vão seguir os ideais de Calvino. E também vão ter os caras, né? Os radicais da reforma, os anabatistas, que eles formaram uma facção extrema, daqueles que antes eles eram aliados de Zwillingo e depois eles vão cortar relações. Mas vamos ver um pouco então sobre Zwillingo. Zwillingo, ele tem uma história muito parecida com a de Lutero. Ele também entrou cedo para o exercício papal, ele era um católico fervoroso, ele nasceu em Zurique, ele era muito patriota, ele era militante, só que Zwillingo ele vai se converter após ele ler os escritos de Erasmo, que vão afastar um bocadinho a ideia daquela teologia mais escolástica, e com os escritos de Erasmo, ele vai procurar se aprofundar no ensino da Bíblia, no ensino das Escrituras. Em 1519, ele é chamado a pastorear em Zurique, ele vai iniciar seu ministério lá como padre, só que naquela mesma altura, naquele mesmo ano, vai surgir uma epidemia da peste bubônica na Europa. Praticamente assolou a cidade inteira de Zurique. E tanto esse momento difícil da peste, como também os ideais que ele teve luteranos, levou então Zwillingo a se converter ao Evangelho. E após a sua conversão, a primeira grande bandeira que ele vai defender vai ser a ideia que o dízimo não era uma exigência divina, mas sim que ele devia ser ofertado voluntariamente pelos fiéis. Então as suas ideias começaram a crescer perante o povo. E as autoridades católicas vão decidir então fazer um debate público, no qual Zwillingo ele enfrentaria um comitê de representantes enviados pela Igreja Romana. E para esse evento, Zwillingo ele vai preparar 67 artigos, e nesses 67 artigos ele defendia a salvação pela fé, a autoridade absoluta da Bíblia, a supremacia de Cristo sobre qualquer instituição religiosa e o direito também dos sacerdotes, dos padres, ao casamento. E ao final do debate, o conselho da cidade de Zurique declarou Zwillingo como vencedor. E aí oficializando e dando legalidade às suas doutrinas e permitindo que a reforma então se estabelecesse na cidade de Zurique. E interessante que Zwillingo ele vai se encontrar em 1529 com o próprio Lutero. Só que aí vai acontecer uma treta entre eles. E o ponto central do desacordo entre Lutero e Zwillingo foi a natureza da presença de Cristo na ceia. Enquanto Lutero ele cria na presença real de Cristo na ceia, Zwillingo ele via a ceia apenas como um memorial simbólico da obra redentora de Cristo. E essa discordância fez os dois separarem em definitivo. Lutero vai para um lado, Zwillingo vai para o outro. E a gente sabe que na questão da ceia os dois estão errados, né? Calvino, e como nós cremos que Cristo está presente sim, mas espiritualmente, não é o memorial e também não é fisicamente. E um fato interessante sobre Zwillingo é que ele era muito humanista, e ele é considerado por muitos escritores e autores como a pessoa mais humanista de todos os reformadores. Só que ao mesmo tempo, ele sustentava com firmeza a autoridade da Bíblia. E ele rejeitava qualquer prática religiosa que não tivesse seu respaldo nas Sagradas Escrituras. E embora Calvino tenha sido o principal nome da fé reformada, principalmente quando a gente liga com o país da Suíça, nós como igreja hoje, a gente não pode esquecer o papel fundamental que Zwillingo teve na libertação da Suíça das amarras do papado. Ele era um cara erudito, ele era um cara muito democrático, ele era um cara muito sincero, e ele demonstrou a mesma coragem de Lutero. Apesar de ele ser um bocadinho mais liberal em algumas coisas, mas a sua influência moldou toda
sociedade suíça naquela altura e deixou um legado teológico, inclusive até os dias de hoje. Vamos então falar da segunda linha teológica que surgiu na Suíça, que foram os anabatistas. O termo anabatista, esse slide também é do pastor Nilson. O termo anabatista literalmente significa rebatizado, ou aquele que é batizado novamente. E eles são chamados assim pela oposição que eles tinham ao batismo infantil e pela sua insistência no rebatismo. E eles, por causa disso, eles foram chamados anabatistas. Eles também surgiram na Suíça, e seu primeiro líder foi esse Konrad Grebel. Só que esse Konrad Grebel, ele teve uma origem totalmente diferente de Lutero, de Calvino e de Zwingli. Ele veio da nobreza, ele veio de uma família muito rica. E ele recebeu uma excelente educação, ele estudou na Universidade de Paris, ele estudou na Universidade de Viena, e ele vai se converter em 1522, lá em Zurique mesmo, ele vai ficar junto com o Zwingli até 1525. Aí eles vão romper. Porque o que atraiu ele aos ensinos de Zwingli foram a repulsa dos dois ao batismo infantil. Só que, contudo, posteriormente, Zwingli ele vai mudar de ideia. Ele vai se aprofundar também nos ensinos teológicos e ele vai mudar de ideia em relação ao batismo infantil. Também tinha a influência política, porque naquela altura, na Suíça, se você não pudesse ser batizado, você perdia também a sua cidadania. Então, Zwingli vai voltar atrás das ideias dele sobre o batismo infantil, e aí o Konrad vai falar, não voltam atrás, então eles se separaram. E essa separação fez que o movimento anabatista ele se dispersasse e praticamente acabasse na Suíça. Até mesmo em 1535, já praticamente não havia nenhum anabatista vivendo em Zurique. E é por causa disso, dessa separação, muitos cristãos anabatistas eles vão fugir para outros países. Eu acho que o grupo mais conhecido anabatista daquela altura, e hoje ainda a gente conhece um bocadinho, são os Amish. Que mais de 120 mil anabatistas, eles vão, através também de vários países da Europa, eles vão migrar para os Estados Unidos e vão se estabelecer lá na Pensilvânia. Eles vão se tornar agricultores, fazendeiros e vão manter o mesmo estilo de vida que eles tinham desde aquela altura. Também o movimento anabatista também teve outros nomes importantes, como por exemplo Balthasar Hubner, só que ele foi um anabatista alemão e ele foi também um bocadinho por causa dele que o termo radical foi vinculado a eles, porque ele era meio extremo mesmo. Só que é interessante e até triste a história, porque ele em 1528 ele vai ser morto, queimado numa estaca pela Igreja Católica Apostólica Romana, e a sua esposa vai ser afogada no Danúbio pela mesma autoridade romana. E um outro detalhe muito interessante sobre os anabatistas foi que eles exerceram atração especial nos camponeses e nos artesãos. E essa classe, ela não tinha sido tão alcançada pelas outras ideias reformadas, como os luteranos, como os calvinistas. Esse fato, ele está muito relacionado à tendência natural nossa da interpretação literal da Bíblia, principalmente se a gente não tem um conhecimento de hermenêutica, exegese, um conhecimento mais profundo de como estudar a Bíblia. Só que a gente precisa deixar claro também, por mais que eles são taxados como extremos, e esse extremismo não tem nada a ver como, por exemplo, os bolcheviques, eles não eram visionários que queriam destruir tudo, não. Eles eram humildes e crentes. Eram crentes que se importavam muito com a palavra de Deus, em viver uma vida de santidade. Eles eram apenas humildes, só que eles eram tão convictos da fé deles, que eles morriam por causa dela também. E muitos deles, eles foram enganados também pelos seus líderes, que por não terem um estudo correto da Bíblia, eles acabavam interpretando a Bíblia literalmente, e muitas vezes como para proveito próprio. Só que o conceito deles de igrejas separadas, de igrejas livres, foi tão importante que influenciou tanto os puritanos separatistas, lá na Inglaterra,
como também o próprio movimento batista até os dias de hoje. O pastor Nilson também colocou algumas crenças que eles tinham, que eles possuíam, que também, caso alguém tenha interesse em ler mais profundamente, vai estar disponível no vídeo. Antes de entrar um pouco sobre o calvinismo, eu gostava de trazer algumas diferenças que o autor vai falar sobre Lutero e Calvino. Porque eles tinham um contraste muito grande e vocês vão ver que em vários aspectos. Por exemplo, Lutero ele era formado em filosofia e teologia. Já Calvino ele era formado em humanística e em direito. E por isso que enquanto Lutero ele vai ser então a voz profética da reforma, quando a gente fala em reforma protestante, a gente vê lá a imagem de Lutero afixando as teses dele na igreja. Calvino ele já foi mais o organizador pela excelência da teologia do protestantismo. Lutero também ele era fisicamente muito forte. Calvino já era muito mais fraco. Ele vivia doente, ele até morreu relativamente jovem. E ele teve muitos problemas de saúde durante toda a sua vida. Lutero ele era um cara que ele amava a família, ele amava o lar. Já Calvino, ele era mais solitário, ele preferia ficar estudando no quarto dele. E um detalhe muito importante que vai também influenciar muito a própria teologia foi que Lutero ele viveu numa Alemanha monárquica, enquanto Calvino, qual que é a influência disso? Porque Lutero ele sempre estava à espera do apoio da aristocracia, dos príncipes. Só que Calvino ele vai viver numa Suíça republicana. E isso, ele vai se interessar muito mais pelo desenvolvimento de uma igreja, que ela vai ser então governada pela representatividade. E eles divergiram muito na teologia também. Ambos aceitavam a autoridade da Bíblia, só que Lutero ele focava muito mais na justificação pela fé, enquanto Calvino focava na soberania de Deus. Lutero cria na presença física de Cristo na ceia, Calvino apenas na espiritual. Lutero ele aceitava a eleição, a predestinação, mas apenas dos salvos. Ele tinha um bocadinho de dificuldade com a condenação. Já Calvino não, ele defendia a predestinação dupla, da eleição para a salvação e também a eleição para a condenação. E também Calvino ele vai rejeitar veementemente a ideia de que a salvação é fruto do nosso mérito ou mesmo da presciência de Deus, que Deus tinha elegido para a salvação porque ele sabia que a pessoa ia se converter. Não, Calvino cria que Deus sabia porque Deus tinha decretado todas as coisas. Então vamos falar rapidamente sobre a própria reforma calvinista. A gente viu um pouco sobre a vida de Calvino. Ele também vai estudar humanística, ele vai estudar direito, e ele vai se converter com seu primo em 1532. O nome do seu primo era Pierre Oliver. E após a sua conversão, ele vai ser forçado a abandonar a França, porque ele se converteu na França, porque ele nasceu também na França. Ele vai ser forçado a sair da França e ir para Basileia, por causa também de perseguição. E então Calvino, isso que é um fator muito interessante da vida dele, ele com apenas 26 anos, ele vai criar as institutas da vida cristã. E ele cria com o propósito de enviar como uma carta esse livro, o próprio rei Francisco I da França, numa tentativa de defender os protestantes com base no argumento, por causa da perseguição que eles sofriam na França naquela altura. E em seguida, Calvino começou a estudar mais, se aprofundar mais, e ele vai lançar várias edições dessas institutas, sendo a última em 1559. Calvino ele era um grande admirador de Agostinho, creio que o pastor já citou isso também nas últimas aulas, e todo o estudo que ele fez da Bíblia, ele viu que a teologia de Agostinho era a que mais se aproximava com as Sagradas Escrituras. E a maior parte do trabalho de Calvino vai acontecer na cidade de Genebra, na Suíça. E ele vai morrer, então, em 1564. Quais foram as principais contribuições dele? Fora as institutas, ele também, Melanchthon teve esse papel na Alemanha, mas Calvino, então, ele vai ter muito incentivo à educação.
Ele criou em Genebra também um sistema de educação de 3 níveis, também desde a infância, adolescência, até a academia, hoje conhecida como Universidade de Genebra, que foi fundada por ele em 1559. Sob a liderança de Calvino, então, Genebra ela vai se tornar um sítio de inspiração e um modelo da fé reformada. Em um lugar que quem era perseguido em outros países, eles poderiam vir para Genebra, tanto para sair um bocado da perseguição, mas como um refrigério e um lugar para aprender mais sobre os ideais bíblicos. Calvino também vai influenciar o avanço da democracia moderna. Calvino vai criar um sistema presbiteriano de governo, que a gente vai ver um bocadinho na próxima aula de história. As ideias de Calvino também vão ser usadas para criar o modelo parlamentarista de governo, em que é usado até os dias de hoje. Então, quando a gente vai ver até mesmo como é o funcionamento de uma Câmara de Deputados, como é o funcionamento de um Senado, se vocês forem numa reunião do presbitério, por exemplo, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de modelo, o funcionamento é praticamente idêntico. Apresentação de propostas, quem pode falar ou não. E eu estou falando aqui do presbitério e não da reunião do conselho dos presbíteros, e sim da reunião do presbitério. E uma coisa muito importante também que Calvino trouxe, que está relacionado com aquelas mudanças econômicas que eu disse anteriormente, foi que Calvino ele teve uma ênfase muito grande na vocação, no nosso trabalho, como sendo uma vocação divina. E isso, quando as pessoas começaram a entender que o nosso trabalho, que tudo que nós fazemos é algo divino, é dado por Deus, isso vai fazer a gente pensar como a gente gasta nosso dinheiro, como a gente investe, como a gente vive e como a gente tem que amar o trabalho. E essas ideias de Calvino, elas estimularam muito também o próprio capitalismo naquela época. Calvino também fez grandes influências em vários movimentos missionários. O próprio Estados Unidos, ele foi praticamente inteiro colonizado pela Inglaterra. Contudo, na parte religiosa, foi o calvinismo que dominou os Estados Unidos. Não foi, por exemplo, o anglicanismo. A gente sabe, a gente vê a própria história brasileira com as invasões, por exemplo, da França e da Holanda, vieram também missionários calvinistas, presbiterianos, para o Brasil. O tempo já está a se acabar, mas a gente teve também reformas em vários países. A gente teve a reforma da Inglaterra, com Henrique VIII, que ele fundou a Igreja Anglicana. A gente vai ter reforma na Hungria também, que na Hungria não vai ter um nome tão conhecido, mas também foi com vários caras calvinistas, luteranos, anabatistas também. Vão fazer uma reforma na Hungria. A gente teve a própria reforma na Holanda, e ela vai ser muito interessante porque a reforma na Holanda foi meio feita em fases. No início foi o luteranismo que dominou a Holanda, logo depois vem os anabatistas, e depois de uns 5, 6 anos vai vir então os calvinistas. Então a reforma na Holanda ela vai ser bem mesclada de diversas linhas teológicas. Também tivemos a reforma na Escócia, com John Knox, e possivelmente nós também iremos ver isso na próxima aula da EBD, que vai falar sobre o presbiterianismo. A gente teve também a reforma na Irlanda, que ela também foi excepcionalmente dominada por calvinistas. Tivemos também a reforma na França, mas aqui talvez é interessante citar os huguenotes, que ele foi um grupo que foi muito perseguido pela coroa francesa, e eles também se espalharam por todo o mundo, desde os Estados Unidos até a Rússia e Europa Oriental e tudo mais. Slides do Nilson, posições católica e protestante. Qual foi então o legado da reforma e como a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? Na teologia, a gente tem a centralização das Escrituras e a centralização de Cristo, que somos o único capaz de produzir a nossa salvação. Na educação, nós vimos tanto Melanchthon como Calvino, mas também a ampliação do acesso, tanto para homens como para mulheres, independente da classe social. No próprio trabalho, essa própria ética, baseada na dignidade das atividades, que todo o trabalho que nós fazemos, primeiramente é feito para Deus.
na própria política, a questão do Estado laico, a separação entre igreja e Estado. E o interessante, que eu já disse também sobre o avanço da democracia moderna com os ideais de Calvino, mas é interessante que todas essas coisas estão um bocadinho ligadas. E a gente vê, isso é um fato, isso não é uma opinião, a diferenciação do desenvolvimento, tanto econômico como da justiça, em países que eram protestantes, comparado com países que tinham outras posições teológicas. Desenvolvimento também nas artes, desenvolvimento também na própria apologética, agora tendo a Bíblia como a lente para a interpretação da realidade. No próprio aconselhamento também, tendo a suficiência das Escrituras apenas para demandas humanas e a interpretação da validade no papel das outras áreas do conhecimento. A própria questão das missões, que eu já citei anteriormente. A questão da confissão de fé. Achei muito interessante, não sei quem estava aqui semana passada, né, BD do pastor Gabriel, que ele colocou aquela imagem, né? A mensagem da Bíblia e a importância das confissões de fé como barreira para a gente não se afastar da Bíblia. E também a própria questão da tradição e da Bíblia, né? A priori não é a Bíblia que deve ser lida pela tradição, mas a tradição que ela deve ser lida pela Bíblia. E o principal, né, a centralidade da cruz de Cristo, né? A doutrina da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E como consequência, para a igreja atual, a pregação e tanto a evangelização também, elas precisam ser cristocêntricas, elas precisam apresentar Cristo. E Cristo precisa estar presente em todos os aspectos, tanto da nossa adoração, como da nossa vida, e até mesmo como nós se comunicamos e nos relacionamos com outras pessoas. Então, ser reformado não é querer imitar Calvino, mas buscar ser bíblico na nossa época em que vivemos. Ser reformado não é simplesmente repetir frases ditas pelos reformadores, fazer posts no Instagram de frases marcantes, mas sim ouvir as perguntas que nós temos hoje e respondê-las, ver como que os reformadores eles respondiam às demandas que viam naquela altura e como nós podemos hoje fazer o mesmo através da Bíblia. Então, né, aquela frase muito, né, ela é muito profunda, né? A igreja é reformada, mas ela precisa estar sempre se reformando à luz da palavra. Então, que Deus possa dispor nosso coração para buscar a vontade dele em todas as áreas da nossa vida, mas sempre tendo o foco como Cristo, o centro de tudo. Vou fazer uma oração então para a gente encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens, o Senhor agiu durante a história e o Senhor trouxe a nós, ó Pai, através da história, através dos relatos, através dos historiadores, como foi a história do cristianismo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou esses homens também que, com sua coragem e fé, puderam nos mostrar, ó Pai, a importância da Bíblia como palavra de Deus, a importância, ó Pai, que não temos mérito nenhum na nossa salvação, e a importância, ó Deus, que apenas através de Cristo podemos nos achegar a Ti, ó Pai. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Obrigado, ó Deus, e ajude-nos, ó Pai, em nosso tempo, que a gente possa ter sabedoria e que a gente possa usar a Bíblia, Pai, e que através da Bíblia possamos ter a nossa cosmovisão, que possamos ter uma cosmovisão bíblica, que possamos, ó Pai, sermos fiéis a Ti, mesmo pecadores, mesmo falhos, mas sabemos que a Tua graça nos basta, ó Deus. Humildemente pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.